Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens A Missão da Igreja. Hoje nós teríamos uma palavra que é estritamente pastoral. Hoje nós falaríamos sobre uma igreja apostólica, profética e pastoral. E nós entendemos que existem certos temas, certos assuntos na igreja que é de responsabilidade do pastor. A doutrinação da igreja, ela é do pastor. Então, nós não vamos ouvir essa palavra hoje, visto que nosso pastor está de dispensa médica. Está muito bem, obrigado, tá bom? Continue orando por ele, está se recuperando bem, tá? Qualquer pergunta, dúvidas, esclarecimentos, pode procurar a Priscila, tá bom? Mas hoje nós vamos ver uma outra palavra ainda falando da missão da igreja, e essa palavra que seria hoje está reservada para quando o nosso pastor voltar, tá ok? Uma palavra que vai realmente abençoar as nossas vidas, mas a doutrinação da igreja pertence ao pastor da igreja. Então, nada mais que dar honra a quem honra, tá bom? Convido você hoje a Mateus 26, verso 36. Mateus, capítulo 26, apenas o verso 36. Eu vou te falar um monte de texto hoje, ok? Espero que você os anote e os leia quando você chegar na sua casa, na sua devocional ou ao longo dessa semana, tá bom? A temática que eu gostaria de trabalhar com você nessa tarde e noite é uma igreja de jardim e de cruz. Uma igreja de jardim e de cruz. A palavra do Senhor assim nos afirma, Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: fiquem aqui, enquanto vou ali orar. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Paizinho, toda honra, toda glória e todo louvor entregamos única e exclusivamente ao Senhor. Pois tudo pertence a Ti, tudo veio de Ti e tudo volta para Ti, ó Pai. Então adoramos e engrandecemos o Seu nome mais uma vez. E Paizinho, eis-nos aqui, completo e totalmente dispostos e disponíveis à Tua palavra. Então fala, Senhor, pois ainda temos sede e fome do que o Senhor tem para nós. Transforma-nos, ó Pai, de dentro para fora. Nos ensine a ser verdadeiramente uma igreja de jardim e uma igreja de cruz. Quanto a mim, Paizinho, eu me silencio, eu calo a minha voz para que o Senhor tome minha garganta e meus lábios e fale, ó Pai Celestial, com os Teus filhos nessa noite. Assim, Senhor, nos conduza e nos ilumine através da Tua soberana palavra. Em o nome de Jesus oramos. Amém e amém. O Getsêmani, ou traduzido, o lugar da prensa. Era um lugar que ficava no Monte das Oliveiras, e você vai ver isso nas histórias bíblicas, que estão registradas em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Eu estou falando que eu vou te dar um monte de texto, então vou repetir para que você possa. Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. João também menciona, mas menciona de forma indireta, o Getsêmani. Então todos os evangelhos falam aqui do lugar da prensa, porque era um lugar comum em Jerusalém. E o que havia de tão legal nesse local da prensa? As oliveiras? Sim, mas um jardim. E a Bíblia, ela fala de jardins, sendo que os mais famosos, o Getsêmani, que nós aqui estamos, o Jardim do Éden, Gênesis 2, alguns jardins de palácios espalhados nos profetas, e é claro, o jardim que é mencionado lá em Apocalipse, após o triunfo glorioso do Senhor e sua igreja. Então a Bíblia fala de jardim, mas o que era o jardim dentro do contexto bíblico, melhor dizendo? Jardim, a palavra jardim aqui dá uma ideia de um lugar coberto e oculto. Porque quando a gente fala de jardim, a gente logo pensa num monte de flores,
tipo Olambra, tipo Teresópolis. A gente imagina que sim, tem essa conotação também. Mas para o contexto árido ali, os jardins hebreus destinavam-se principalmente a árvores de fruto e de sombra, e plantas e ervas aromáticas. Então, nós podemos entender que o jardim para os judeus nada mais era do que uma grande plantação. Ok? Mas essa plantação era distinta, porque tinha que ter essas árvores frutíferas e tinha que ter essas árvores que produziam sombra. Ok? Para que isso acontecesse, era necessário ter um abastecimento de água proveniente de fontes, de um poço ou de águas correntes que atravessassem essa plantação, que atravessassem esse jardim. Por quê? Por se tratar de algo frutífero, tinha guardas naquele local. Era comum se colocar torres de vigias, protegendo aquele jardim. Só que esses vigias não poderiam proibir quem quer que fosse de entrar no jardim e tomar o que era necessário para a sua subsistência. Então vamos lá, era uma plantação. Então com certeza o dono visava lucro em cima daquela plantação, visava lucro em cima daquele jardim. Mas se, por exemplo, um andarilho passasse por aquele jardim sentindo fome e tomasse alguns frutos para se alimentar, os guardas que ali estavam não podiam impedir. E não deviam impedir. Apenas impediam se fossem realmente aqueles sem vergonhas que passavam lá e catavam os frutos. Então, para isso que havia ali os vigias, os guardas. E aí o mais singular do jardim. Por serem lugares retirados, os jardins eram frequentemente usados como lugares para oração e comunhão com Deus. Então o jardim tinha essa temática de intimidade, comunhão com Deus, de oração. Era o que hoje para nós são os montes. Né? Pastor Ioséias mesmo disse isso, né? Para mim. E aqui eu divido com você. A gente não sobe um monte para se aproximar de Deus. A gente sobe um monte para se afastar dos homens. E é esse o detalhe. Então o contexto do jardim naquela época era a mesma coisa. Quando a pessoa se retirava para um jardim, se afastava para um jardim, possivelmente ela ia orar, ela ia ter comunhão com Deus. O jardim, para as culturas pagãs, era onde eles faziam os seus rituais sacrificiais. Também pelo mesmo motivo. Por ser algo retirado. Por ser algo isolado. Para nós, oração e comunhão. Para os demais, ritos do seja que lá for. E aí é que está. Já que jardim trata de oração, trata de comunhão com Deus, e nós estamos falando de igreja. Igreja, onde foi parar a nossa essência de oração? Quando foi que paramos de orar? Quando foi que sumiu do nosso coração esse desejo de nos retirarmos para estar com Deus? Não que haja um lugar específico para isso, porque eu consigo me retirar dentro da minha própria casa. Não é à toa que o Senhor diz ali no Sermão da Montanha: você, quando orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. Você está se afastando, você está se retirando. Que isso, pastor? Mas eu oro. Amém, continue. Mas a questão aqui que eu coloco para você é: como é que está o ritmo dessa oração? Como é que está a frequência dessa oração? Faz quanto tempo que você não consegue orar? A palavra de hoje vai nos dizer justamente isso. Uma igreja de jardim e de cruz. Uma igreja de oração e de cruz. E o espetacular que se coloca aqui é que Jesus sempre orava. Sempre. Existe um hino da harpa que eu gosto muito,
que ele diz o seguinte, que Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Ele sendo o Senhor soberano do universo, talvez pensemos que ele não tivesse o porquê de fazer isso, sim, mas é por ele ser o Senhor soberano do universo que ele nos deixou o exemplo. E é por isso que esse jardim do Getsemane é tão emblemático para nós. E é dentro dessa história que nós vamos tirar algumas verdades, algumas lições de uma igreja que é jardim e de uma igreja que é cruz. A pergunta ainda permanece: aonde foi que nós perdemos a nossa essência de oração? Se olharmos a história, as grandes igrejas, mesmo de Atos ali, passando por tantos outros santos, amavam a oração. Viviam em oração. E nós? Temos que pensar um pouco sobre isso. Vamos às lições. A primeira lição que o jardim nos ensina é que a oração é o cerne da alma. A oração é o cerne da alma. O verso 36 que nós lemos. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: fiquem aqui, que eu vou dormir, que eu vou descansar, que eu vou Aqui, Jesus está a poucos minutos, não é horas não, poucos minutos de ser preso. E nesse momento ele fez o que sempre fez no seu ministério, ele foi orar. E eu acho espetacular que Lucas, quando começa a narrar essa história do Getsemane, no verso 39 ali de Lucas 22, ele vai dizer assim: como de costume, ele foi orar como lhe era hábito. Ele foi orar como ele sempre fazia. Ele nunca deixou qualquer circunstância impedi-lo de orar. E não ia ser agora. A noite da traição, a noite da prisão, a noite que começaria toda a agonia, que ele ia deixar de orar. Era agora mesmo que ele ia orar. E tanto é que era tão costume de Jesus, que foi assim que o traidor achou Jesus facilmente. Judas conhecia os hábitos de Jesus. Que hábito? De orar. E Judas sabia onde Jesus orava. Foi por isso que ele chegou com a galera lá. Será que, se procurarem para nos prender, vão saber onde costumeiramente oramos? Lembremos do exemplo de Daniel, né? Como que Daniel foi condenado? Porque ele orava. Como que Daniel foi lançado na cova dos leões, né, para ficar mais simples? Porque ele orava. Isso mostra para nós que a oração não é um recurso que usamos quando precisamos. Agora eu preciso, agora eu vou orar. Você está lascado se você fizer isso. Você está em maus lençóis se você deixar para orar quando você precisa. A oração não é um recurso, apesar dela ser arma, ok? Mas ela não é um recurso. A oração é o cerne da nossa alma. A oração, ela é vida dos nossos ossos. Sabe, aqui podemos comparar a oração à nossa medula. A medula é a parte mais sensível e mais profunda de todos os seus órgãos, a começar da sua coluna. Em outras palavras, é da medula que parte a força para os órgãos, para os ossos. Isso é oração para nós. A oração, ela é a força da nossa alma. Está se sentindo fraco? Verifica a sua oração. Ela não pode ser algo que a gente deixa na estante e vai lá e pega, e beleza, usei, vou e guardo.
Ela é a força dos nossos dos ossos. Ela é o coração do nosso ser. O que existe de vida sem coração? Sem coração não há vida. Não é à toa que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos instiga, nos impulsiona, nos compele ao quê? Orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Em outras palavras, para nós é não para de orar. Ora e continua orando. Porque a vida para nós, o cerne da nossa alma é a oração. Escute a frase que o Espírito trouxe ao meu coração enquanto eu estudava. A morte começa quando paramos de orar. A morte começa quando paramos de orar. Está se sentindo meio morto? Talvez você tenha parado de orar. Quer se sentir vivo? Volte a orar. A oração, já que a palavra é o alimento, a oração para nós é a água. Talvez a sua alma hoje está com sede da oração. Jesus não permitiu a alma dele sentir sede. Guardou isso aqui? Jesus não permitiu a alma dele sentir sede em nenhum momento. Ele produziu um milagre e orar. Ele produziu uma cura e orar. Ele estava sofrendo afronta e orar. Estava com seus discípulos e orar. E levava os cabra ruim com ele ainda. O texto fala disso. Agora, diante da crucificação, Jesus estava orando. E não duvido se naquelas 6 horas que ele esteve pendurado no madeiro, ele também não estava orando. A oração é o cerne da nossa alma. A oração é o cerne da nossa alma. Não deixe de orar. Segunda lição que o jardim nos ensina. A intimidade sobrepõe a vontade. A intimidade sobrepõe a vontade. Marcos 14:36. O que Jesus orava? Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Para mim, esse trecho, melhor dizendo, em todos os evangelhos, mostra clara e fidedignamente para nós a humanidade de Jesus. A angústia até a morte que o homem Jesus estava sofrendo. Só que uma coisa que esse texto não mostra, porque não houve, é o conflito que Jesus estava tendo. Porque aqui não havia conflito, tá? Pode até parecer, mas não há. O cálice que Jesus menciona aqui, se possível for, afasta de mim esse cálice. Cálice, no contexto bíblico, dá a ideia de bênção, mas principalmente de ira. Então o que o Senhor Jesus está aqui com medo, não é da morte. Jesus não está com medo da morte aqui, angustiado pela morte. Jesus não está angustiado pelo sofrimento que estava diante dele, não. Jesus estava aqui angustiado, porque toda a ira de Deus, o Pai, contra o pecado, seria derramado nele. Ou seja, a fúria de Deus pelo meu e pelo seu pecado, agora seria descontado em Jesus. Jesus não assumiu o nosso lugar, agora Jesus estava indo lá.
Jesus nunca, de eternidade em eternidade, exceto por esse episódio, viu seu pai zangado. Nunca. Agora estava prestes a suportar a separação que o pecado faz entre nós e Deus. Era essa a angústia de Jesus. Era esse cálice que ele estava querendo colocar. E tanto é que ele começa, né? Abba, Pai, Paizinho, tudo te é possível. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Paizinho, tu tem todo o poder. Se existe um outro meio de remir o pecado, que não seja o teu cálice, que seja. Aí você, pastor, olha o conflito aí. Tá, se ele para a oração aqui, ok, mas ele não parou. Contudo, seja feita a sua vontade. Se o plano é esse, vamos com ele até o fim. Eu acho espetacular que essa oração de Jesus era de coração para coração. Ali não eram palavras, ali era o coração do filho ligado diretamente ao coração do pai. Como quem dissesse: Pai, tu esteves comigo até aqui, não me abandone agora. Jesus era tão íntimo do Pai, tão íntimo, que a vontade de Jesus ficou em segundo plano, para que a vontade do Pai fosse cumprida. Está entendendo por que você precisa orar? Para que a sua vontade fique em segundo plano. Porque, por vezes, a gente quer tomar uma decisão sem orar. Parece que a gente quer fazer tudo na nossa vida sem orar. Eu não tenho outra palavra para te dizer isso. É a maior de todas as idiotices que você pode fazer. É a maior de todas. Nem o maior dos seus pecados se equivale a você tomar uma decisão sem orar. Seja ela qual for, das pequenas às maiores. Sabe por quê? Porque quando você ora numa decisão pequena com o Pai, você está dizendo: Paizinho, eu sei que é pequeno, mas eu quero que o Senhor tome parte comigo disso. É meio que assim, né? Paizinho, eu sei que eu consigo resolver, mas vem comigo. Porque a gente só deixa para procurar o Pai quando o caldo entornou, quando o leite azedou. Desculpa o termo, quando a vaca foi para o brejo. Aí é campanha, é oração, é consagração, é monte, e vai para as irmãs do coque, vai para os canela de fogo, e pede para orar, sendo que você, quando tomou a decisão, não orou. Tudo bem, eu estou falando muito você, mas o você eu me incluo, tá? Eu estou indo aqui no que o Espírito está dando. Para de tomar as suas decisões sem orar. Para! A intimidade com Deus não é uma experiência para termos de vez em quando. Hoje o culto foi uma bênção. Deus estava lá, eu senti um arrepio, um calor, chorei. Ótimo, que Deus te conduza nessas experiências maravilhosas. E amanhã, como é que vai ser? E hoje, quando chegar em casa, será que Deus vai ficar aqui? Aí você só vai encontrar Ele de novo na quinta-feira, se você vier ao culto quinta. No domingo, quando você vier na EBD. A intimidade com Deus não é de experiência em experiência. A intimidade com Deus é vida completamente rendida a Ele. Uma vida que se rende ao Senhor, é impossível não ter intimidade com Ele. E é aqui que eu acho espetacular o que afirma Asaf no Salmo 73. Verso 17. Até que eu entrei no santuário. Que isso, pastor? Não tem nada a ver com intimidade, mas tem a ver com presença. Em outras palavras, Asaf estava dizendo assim: quando a presença me invadiu, a história muda. Está entendendo, igreja? Quando a presença me alcança, a história muda.
a minha vontade é colocada em segundo plano. E aí eu consigo entender qual é a vontade dele. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Por que orava? Porque tinha intimidade. Jesus sabia, não havia dúvidas. Não há dúvidas nessa oração de Jesus. O que Jesus está clamando ao Pai aqui é: Pai, pela intimidade que temos, me dá força para suportar o que eu vou ter que suportar. A gente está pedindo demais para Deus tirar a gente da fornalha, sendo que Deus quer ir conosco para a fornalha. Estamos pedindo demais para Deus parar as tempestades, e Deus quer que a gente caminhe sobre as tempestades. Sabe quando que eu vou entender isso? Quando eu tiver intimidade com Ele. A intimidade sobrepõe. A intimidade é maior que a minha vontade. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. É uma situação que eu vivi muito recentemente. Eu não quero ser obediente. Eu não quero ter paz, eu quero ser obediente. Não importa. Pode ser no meio de uma tempestade, pode ser na cruz, pode ser com os leões, com o fogo, pode ser o que for. Eu quero é ser obediente. E somente a intimidade com Deus me mostra isso. Lembra que eu falei de decisão? Tomar uma decisão sem orar é a nossa maior idiotice? Outra frase que o Espírito me deu, tá? Quando negociamos a intimidade com Deus, fracassar é a menor das nossas dores. Quando negociamos a intimidade com Deus, quando negociamos a oração, fracassar é a menor das nossas dores. Quantas vezes eu me senti um fracassado? Quantas vezes eu olhei para a minha história e falei assim: aqui eu fracassei. Sabe por quê? Negociei a intimidade com Deus. Negociei a oração com Deus. Amanhã eu oro. Amanhã eu busco. Amanhã. E sabe o que o amanhã trouxe para mim? Dor. Não negocia a intimidade com Deus. Não negocia a oração. Que a sua vontade seja submissa à intimidade que você tem com Deus. Amém, igreja? Está difícil de engolir, mas vamos para o terceiro e último ponto. Última lição do jardim. A cruz começa no jardim. A cruz começa no jardim. Lucas 22, verso 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O que estamos vendo neste quadro é uma condição raríssima e muito perigosa, conhecida pela medicina como hematidrose. O que é isso? Debaixo aí da sua pele você tem várias veias. E essas veias têm alguns capilarizinhos, que é como ela se conecta com a pele para a pele não morrer. Jesus estava tão angustiado, mas tão angustiado, que esses pequenos capilares, quase imperceptíveis a olho nu, se dilataram de tal forma que se romperam. Jesus começou a suar sangue. Está entendendo o tamanho do cálice que ele ia beber? A água do suor se misturou com o sangue. Tamanha era a angústia de Jesus por conta do cálice. Então deixa eu colocar aqui algo para você que é espetacular e algo que você precisa entender. Nós sabemos aonde foi a última gota do sangue de Jesus.
Sabemos. A lança que transpassou o seu lado. Saiu água, saiu sangue. Ok? Lucas também fala sobre isso. E a primeira? A primeira gota de sangue que Jesus derramou por mim e por você não veio de uma pancada, não veio de um golpe, veio de uma entrega. Jesus se entregou de tal forma que ali ele já começou a sangrar. Não é o sangue dele que nos purifica de todo pecado? Então a primeira gota do sangue dele não veio de um golpe, veio de uma entrega. Tanto é que a última também veio de uma entrega. Ele entrega o Espírito, aí o guarda vai lá e fura ele. A maior de todas as batalhas estava começando. Hebreus 12, 3 e 4. Vai dizer que nós também precisamos resistir até o sangue. Porque Jesus resistiu até o sangue. A cruz começa no jardim. Aonde o sangue tocou o solo? Num jardim. Enquanto Jesus orava. Igreja amada e querida que aqui está, entenda que a sua cruz deve começar no jardim. Por isso que lá no começo eu falei, espera o problema vir para orar. Olha o problema que você vai ter. Já pensou se Jesus esperasse a cruz para poder orar? Aí a gente se acha, né? O maior peso da cruz não são as dores. E olha que é muito, tá? Existe um artigo científico médico que mostra, um médico legista, mostra tudo que Jesus virou, até um livro. Tudo que Jesus sofreu na crucificação. É hediondo, para dizer o mínimo. Tanto é que existe uma palavra cunhada em português para explicar isso, né? Excruciante. O maior peso da cruz não são as dores. É a rendição. O que prendeu Jesus naquela cruz não foram os cravos. Não foram as cordas. Foi a rendição que ele fez por mim e por você. É por isso que ele não desceu. Todos que estavam ali naquele terrível dia disseram para ele: desce, se salva, mostra como você é o Filho de Deus. Jesus não desceu por mim e por você. A cruz começa no jardim. É preciso força para dobrar a nossa vontade. E essa força só vem da oração. Sabe por que a gente tem caído tanto em pecado? Porque a nossa vontade tem vencido. Porque temos orado pouco. Sabe por que a gente não tem conseguido amar? Porque temos orado pouco. Porque para amar é preciso ter força também. É preciso coragem para dar a vida sem nada em troca. Você está disposto a dar a sua vida por mim? E para quem está passando lá na calçada agora? A palavra mesmo diz isso, né? Para quem você conhece, para quem você gosta, até é fácil. Viu? Eu estou dizendo que você gosta de mim, olha que legal. Mas e para aqueles que você não conhece? Para aqueles que não têm nada para te devolver? Foi isso que ele fez. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. Já dei a deixa. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
não foi um golpe, não foi um flagelo, não foi um prego, não foi um espinho, não foi uma lança, não foi um murro, não foi uma cusparada. Foi Jesus se rendendo. Foi Jesus tendo força para dobrar a vontade dele, a vontade do Pai. Foi Jesus tendo coragem de entregar a vida dele por mim e por você, que não temos nada para ele. E ainda não temos. Pelo Espírito, que ele cultivou intimidade ao longo do seu ministério. Eu encerro dizendo que o jardim de oração é o caminho mais seguro para suportar a cruz que nos foi dada. Então para de querer atalho, tá? Ah, Pepetinha, ora por mim. Ah, Deza, ora por mim. Ah, Eliane, ora por mim. Ah, Digão, ora por mim. Isso é atalho. Vai orar. No mesmo Getsêmani que ele orou por mim e por você, ele está lá esperando a gente voltar para orar com ele. A oração não é um recurso. A oração é o cerne da alma. A oração é o que coloca a nossa intimidade acima da nossa vontade. A oração é o que nos dá força para suportar a cruz que nos foi dada.